Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 27 de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, o primeiro sucesso da Starship desde o IPO da SpaceX. Em mundo, revolta das baratas desafia o governo de Narendra Modi na Índia. Já no Brasil, Lula reage às tarifas de Trump enquanto Flávio e Caiado lançam candidaturas. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, na última sexta, dia 24, a SpaceX realizou o 13º voo de teste da Starship, que é o maior e mais potente foguete do mundo. E pela primeira vez, a nave conseguiu pousar intacta no Oceano Índico. E o voo trouxe alguns pontos importantes, viu, Branco? O foguete decolou da Starbase no Texas, liberou seus primeiros 20 satélites atualizados da Starlink no espaço e teve duração de 1 hora e 5 minutos. No fim da missão, a nave pousou no Oceano Índico enquanto o propulsor Super Heavy caiu no Golfo do México. E vale lembrar que esse foi o segundo teste da geração V3 do foguete. O primeiro tinha acontecido em maio, mas terminou com a queda repentina do propulsor e levou à suspensão dos voos. Dessa vez, além do pouso intacto, 6 dos satélites lançados tinham câmeras acopladas, justamente para inspecionar o escudo térmico da Starship durante a reentrada. E a relevância dessa missão é bem grande dentro dos planos da SpaceX. A empresa quer ampliar a Starlink para celulares, levar humanos de volta à Lua e, no futuro, levar os humanos a Marte. No passado, a companhia já tinha conseguido recuperar o propulsor Super Heavy com os chamados chopsticks, mas essa foi a primeira vez que a nave Starship sobreviveu à reentrada e pousou intacta. Por outro lado, nem tudo é avanço nessa história. Um relatório alertou que a SpaceX está mais de um ano atrasada no cronograma do programa Artemis. Como plano B, a NASA aposta na rival Blue Origin de Jeff Bezos, embora o foguete New Glenn tenha explodido em seu último teste. E ainda falando de Musk, para fechar aqui a sessão, teve novidade também na Boring Company, que é a empresa de túneis dele. A companhia captou 4 bilhões de dólares e foi avaliada em 20 bilhões. Agora, ela deve inaugurar em breve seu primeiro túnel comercial entre o centro de Las Vegas e o aeroporto, com capacidade para 20 mil passageiros por hora e viagens até 80% mais baratas que a Uber. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a Índia vive uma pressão forte nas ruas. O ministro da Educação do país renunciou no sábado depois de semanas de protestos contra vazamentos em provas de medicina e falhas no sistema educacional. O caso atingiu 2 milhões de candidatos que disputavam cerca de 130 mil vagas. E a situação ficou ainda mais sensível porque alguns estudantes chegaram a cometer suicídio depois das denúncias. Essa saída do ministro foi o primeiro grande recuo do governo do premier Narendra Modi diante das manifestações. Os atos foram organizados pelo movimento Bharata, que surgiu há pouco mais de um mês e foi liderado por uma campanha de jovens conhecida como Partido Popular das Baratas. Esse nome começou depois que o presidente da Suprema Corte fez comentários que teriam comparado jovens desempregados a baratas. E a partir daí, o que no início era um meme acabou ganhando força nas ruas. No começo, os protestos pediam reformas na educação, mas depois passaram a incluir também críticas ao desemprego e à responsabilidade do governo. E tem um ponto importante aqui. Narendra Modi está no seu 3º mandato e raramente cede a protestos. E é por isso que a renúncia desse ministro chama tanta atenção. Foi apenas a 2ª renúncia de um ministro por escândalo durante seus governos e a primeira renúncia forçada em 12 anos. Agora, olhando para o pano de fundo dessa história, a Índia tem uma das
populações mais jovens do mundo. São 360 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, mas cerca de 20% dos jovens entre 20 e 29 anos estão sem trabalho. Entre recém-formados de até 25 anos, o desemprego chega a quase 40%. Pois é, e mesmo com um crescimento econômico anual acima de 6%, o país ainda precisa criar oportunidades em ritmo suficiente para uma população de 1,5 bilhão de habitantes, sendo metade dela com menos de 30 anos. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, a política brasileira teve novos capítulos importantes no fim de semana. E a gente começa pela reação de Lula às tarifas de Trump. Ontem, o Brasileiro publicou um artigo no jornal americano The Washington Post, em que criticou as tarifas de Trump e afirmou que os Estados Unidos não devem usar o comércio como forma de pressionar o Brasil ou interferir nas eleições do país. Lula ainda disse, abre aspas, ninguém vai nos derrotar com mentiras. E essa publicação veio depois de um novo ruído diplomático. Na sexta, dia 24, o Itamaraty negou vistos a 2 funcionários americanos que viajariam a Brasília. Na visão do governo brasileiro, a missão buscava questionar e monitorar o sistema eleitoral, mas os Estados Unidos negaram qualquer interferência e disseram que a visita seria de rotina, com reuniões sobre integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Agora indo para as novidades da direita, no sábado, dia 25, o PL oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Durante a convenção, o partido exibiu um vídeo feito com IA simulando Jair Bolsonaro pedindo apoio ao seu filho. Michele também enviou uma mensagem gravada, enquanto o presidente argentino Milei declarou apoio e afirmou que Flávio pode parar Lula. E no mesmo evento, o Milei também partiu para cima de Alexandre de Moraes, viu, Branco? O argentino chamou Moraes de lixo careca ao criticar a decisão que o proibiu de visitar Jair Bolsonaro. A resposta veio do presidente do STF, Edson Fachin, que disse que a fala é incompatível com a civilidade entre os países. E antes da convenção, o presidente argentino ainda teve outra agenda em São Paulo. Tarcísio de Freitas condecorou Milei com a Ordem do Ipiranga, que é a mais alta honraria do estado. Na ocasião, Flávio publicou um vídeo com Milei falando sobre a Onda Azul e afirmou que os dois podem combater o terrorismo juntos. E para fechar nosso giro político, a movimentação também veio da concorrência. Ontem, o PSD oficializou Ronaldo Caiado como candidato à presidência, com Gilberto Kassab como vice. Essa é a primeira candidatura própria do partido ao Planalto desde sua fundação em 2011. Mas agora, com a nossa sessão nacional fechada, bora conferir como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Na última semana, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,61%, enquanto o Nasdaq recuou 2,13%. Por lá, empresas de inteligência artificial puxaram as quedas. Após as fortes altas recentes, investidores venderam parte das ações para garantir lucro. Também cresceu o receio com os elevados investimentos do setor. Entre os destaques negativos da semana, as ações da Alphabet caíram 7,81%, enquanto as da Tesla recuaram 17,81%. Na Alphabet, o anúncio de que a empresa pretende investir até 205 bilhões de dólares em 2026 ofuscou os números positivos do trimestre. Já a Tesla foi pressionada pela queda das margens e pelo avanço da concorrência chinesa. Paralelamente, a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã impulsionou o petróleo. O Brent avançou 9,85% na semana, fechando a $96,78 por barril. O movimento aumentou as preocupações com a inflação e pressionou os juros futuros. Já no Brasil, o Ibovespa seguiu na direção contrária dos mercados globais, impulsionado pela alta do petróleo e pelos resultados acima do esperado da WEG. As ações da companhia subiram 5,41% na semana. O Ibovespa mesmo fechou em alta de 0,19% aos 174.042 pontos. O dólar, por sua vez, fechou a semana em queda de 0,19%
0,59%, cotado a R$ 5,08. Olhando para a agenda da semana, na terça tem a divulgação do IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial do Brasil. Na quarta, acontece a decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. E na quinta será divulgado dados sobre a criação de empregos no Brasil pelo CAGED. A agenda completa você encontra, como sempre, na nossa newsletter Daily Fin. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. E se curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. É isso aí, turma. Todo dia tem episódio novo, trazendo sempre bastante informação relevante e de qualidade. Aproveita também para deixar seu voto na enquete aqui embaixo. Com só um clique você conta pra gente o que achou do podcast de hoje. Boa, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Falou, pessoal!